Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje vamos fazer nosso quadro favorito, o quadro favorito de vocês, que foi carinhosamente denominado Analisando. Acho que vocês já entenderam aí o trocadilho das duas Anas e a gente analisa as histórias. Imaginação! Enfim, acho que vocês já sabem. E bom, pra quem tá caindo aqui de paraquedas, a gente vai explicar rapidinho o que é esse quadro. Vocês, nossos queridos ouvintes, enviam histórias pra gente sobre alguma questão que vocês estão tendo, alguma dificuldade. E a gente lê essas histórias aqui em anônimo, obviamente, pra preservar a identidade. Nosso objetivo não é machucar ninguém, não é expor ninguém. É a gente poder ajudar vocês dentro das nossas possibilidades aqui no podcast. E a gente lê essas histórias e comenta em cima delas a partir das nossas percepções. O que a gente acha que pode ajudar vocês. Alguma coisa nesse sentido. O que a gente faz aqui geralmente é juntar histórias similares para ter pelo menos algum tema que norteie mais ou menos assim o episódio, né? Para não ficar uma coisa completamente aleatória. Então, se você aí que tá ouvindo, que nunca mandou sua história, ou que já mandou sua história, não sei, quer mandar outra, pra gente comentar, vocês podem enviar pro nosso e-mail, podcastpsicologiasincera@gmail.com, que a gente vai colocar na fila de espera e tentar juntar com alguma outra história pra gente comentar aqui no podcast. E bom, hoje o episódio é mais ou menos em torno do tema de medo do abandono. Eu acredito que a gente já deve ter falado em algum momento sobre isso aqui. Medo do abandono é uma coisa que muitos de nós, eu diria, sentimos por vários motivos, mas a gente vai ler essas histórias pra vocês e tentar entender um pouquinho do contexto dos ouvintes que enviaram essas histórias, se tem esse medo do abandono, com o que tá relacionado. E bom, vamos falar aí sobre esse medo tão comum dentre nós, míseros seres humanos que queremos tanto conexão com as pessoas. E eu falo de todo mundo mesmo, tá, gente? Não só desses ouvintes. Mas vamos de primeira história então, Ana Tereza? Vamos de primeira história. Eu gosto que essa ouvinte, ela organizou por áreas da vida dela, a história dela. Uma coisa que eu com certeza faria se eu mandasse história pra esse podcast. Maravilhosa. Olá, meninas! Queria aqui compartilhar com você meus conflitos internos. Para contextualizar, o meu cenário de relacionamentos, família. Minha família é tóxica. Faz questão de enaltecer os defeitos uns dos outros quando alguém tem uma conquista desvalorizada e desencorajada. Meu pai foi doente por 10 anos, então não tive muito contato paterno. Às vezes me pegava sendo até grosseira por não ter muita paciência com ele. Tive um irmão que faleceu quando nasci, e isso levou minha mãe à depressão por um período longo da vida dela. Todas as minhas irmãs têm questões psicológicas alteradas. Sempre me vi em questão de abrir mão do meu conforto, da minha alegria para socorrer elas. Vale lembrar que sou a mais nova, com a diferença de 10 anos para a mais nova entre elas. Sempre tive essa questão de socorrer e de ter tudo sob controle nas situações da minha casa. Minha mãe é muito abusiva. Tudo de nós é um pouco ou inferior à dos outros. Tenho muito medo de decepcioná-la em alguns aspectos e em outros de abrir mão e nem ligo. Amizade. Já fui muito decepcionada, colocada em segundo plano e enganada. Hoje tenho dificuldade de manter relações afetivas com amigos. Alguns, mas não sou muito do tipo que faz manutenção das amizades. Não espero nada deles, mas sinto falta desse afeto. Amor. Namoro há 6 anos, somos muito parceiros um do outro. Quando temos nosso desentendimento, logo nos acertamos. Nunca fico chateada por muito tempo com ele. Só em casar e sair de casa. Pois com ele sinto que sou cuidada, sou validada e que as dores e as faltas que sinto em casa e com as amizades encontro nele. Às vezes deposito algumas expectativas nele que não são atendidas. Mas por vezes ele sempre foi solícito e atencioso ao que eu sinto. Não me sinto segura e autossuficiente para ser namorada dele. Tenho medo que, assim como todos na minha vida, alguma hora ele perceba que pode ser melhor sem mim e vai embora encontrar aconchego em outro peito. Sofro por antecipação, crio histórias na minha cabeça. Tenho pesadelos que as pessoas que mais amo estão me deixando. Tenho medo de começar a confiar em outra pessoa e começar do zero, o que eu já não tenho. Tenho ansiedade generalizada, porém não gosto dos remédios que tomo, pois passo muito mal. Porém, sofro de crises com essas paranoias infundadas que eu mesmo crio na minha cabeça. Só queria me sentir confortável comigo mesma e saber que, sim, posso ser suficiente pra ele. Vale um parêntese que já tive 2 relacionamentos abusivos. Um eu era invalidada, que não merecia, afastou dos meus amigos, familiares, foi muito complicado, mas consegui romper. O segundo, ao mesmo tempo que me dava o céu, me tirava o chão. Me tratava super bem, mas mentia, me enganava. Esse durou menos, mas consegui romper também. Olha,
Eu tô impressionada com o quanto que essa ouvinte, primeiro, conseguiu nos passar esse contexto das relações dela, né? Em uma página. Em uma página. Isso é pra poucos. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Mas assim, antes de a gente começar a entrar mais na história, eu só queria falar para essa ouvinte primeiro. É muito legal quando vocês trazem esse contexto, porque eu e a Ana Teresa, a gente fala muito aqui sobre como que a nossa forma de se relacionar e olhando para nossa forma de se relacionar, para as nossas relações num geral, bem como você descreveu, a gente consegue já entender muita coisa. Não que, obviamente, Ana Teresa, aqui em uma história a gente consiga te entender tanto nesse sentido, né? Mas eu digo assim, isso nos dá dados muito legais pra gente entender um pouco melhor seu contexto, o que pode estar acontecendo com você. E outra coisa que eu queria falar, eu não sei se você se dá conta, né? E pra mim é importante te falar isso, porque parece que você foi tão invalidada ao longo da sua vida, pela sua família, talvez pelas suas amizades, por esses outros relacionamentos, que eu tô sentindo necessidade de te validar. Eu não sei o quanto que você se dá conta do quão consciente você é de você e dos seus sentimentos, assim. Porque você nomeia tanta coisa aqui. Você nomeia como que sua família era, você nomeia como que sua família funcionava, você nomeia como que você se sentia diante disso, você nomeia sentimentos. E isso não é pra qualquer um não, tá? E nomear, como eu tava falando, é o primeiro passo pra gente conseguir expandir um pouco mais. Eu acho que você já tem meio caminho andado em relação a saber, por exemplo, os seus medos, suas questões, suas dificuldades. Não que se resolva tudo, mas isso já é meio caminho andado. E eu acho muito importante a gente valorizar isso aqui pra você e te dar estrelinhas em relação a isso. Isso que a Ana Luísa pontuou é muito importante, porque eu sinto que essa parte de se tornar consciente, né, que você não vive numa família legal, que você não teve relacionamentos saudáveis, isso é muito difícil, assim, a gente reconhecer os abusos que a gente vai sofrendo ao longo da vida é muito difícil, até muitas vezes até pra gente entender que nós estamos na posição de vítima, né, algumas vezes. Então, realmente, assim, eu fico muito feliz que você já tenha andado parte desse caminho, que normalmente algumas pessoas começam a andar na terapia, e eu queria começar falando, né, de algumas coisas que você falou. Eu acho que o que mais me tocou no seu texto foi quando você falou que você tem medo de começar a confiar em outras pessoas. Isso é uma fala muito comum de pessoas que sofreram abuso ao longo da vida, porque mal ou bem você confiou na sua família, né, que são seus cuidadores primários, e essas pessoas não te retribuíram, talvez essas pessoas até tenham usado coisas que você falou contra você, e isso vai criando, né, essa sensação de que você não pode confiar nos outros, os outros não são confiáveis, a sua família, que deveria ser o seu porto seguro, é exatamente de quem você tem que se proteger. Então, quem é que vai te dar esse porto seguro? Ninguém, né? Nessa lógica, parece que ninguém nunca vai te dar esse porto seguro. Então, eu entendo você ter medo também de confiar em amizades, tá confiando no seu namorado, mas ao mesmo tempo ter essa sensação de tipo, e se eu confiar demais nele? Isso é perigoso? Que tem esse outro lado. Eu consegui me abrir, consegui quebrar essas barreiras no meu namoro, mas eu também tô me sentindo muito vulnerável com medo de ser deixada. Você consegue ver como tudo funciona? Quando eu não abaixo a guarda, eu afasto as pessoas, e quando eu abaixo a guarda, eu fico com medo de ser deixada. Exatamente, me parece que você tem essas duas situações, digamos assim, que são fortes para esse medo de abandono, né? Porque além de você ter sido muito invalidada, o que mexe com o nosso senso de valor, de autoestima, do quanto que a gente vale, digamos assim, para os outros, né? Inclusive, você fala que em algum dos seus relacionamentos você viu que você não merecia essa pessoa. Então, assim, já tem a experiência invalidante de faltar valor. E junto disso, de você ter sido decepcionada e enganada. Então, assim, essa é a fórmula perfeita para essa dificuldade muito grande de confiar em outras pessoas, assim. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui é o quanto que esse medo, ele te impede de viver novas experiências, mas ao mesmo tempo, o quanto que você não poderia olhar para esse medo como realmente algo que você precisou desenvolver. Como se fosse um amigo, digamos assim. Porque muitas das formas que a gente vai desenvolvendo de se proteger, de defesa, seja esses medos muito, muito intensos, seja comportamentos que talvez um dia foram funcionais, né? Quando a gente chama de funcionais, é no sentido que eles funcionaram, que eles têm um propósito, né? Eles funcionaram por um tempo. Mas, gente, o que acontece é que às vezes a gente desenvolve esses comportamentos que, no seu caso, pode ter sido importante para você se proteger diante de tantas situações que você foi invalidada e tantas situações que você foi enganada. Mas a questão que fica é, talvez esse comportamento tenha te ajudado por um tempo. Ele ainda te ajuda? Ele ainda é funcional? Porque a partir do momento em que ele fica muito rígido, é capaz desse comportamento estar te impedindo de ser uma barreira em relação a novas experiências que você pode viver
em relação a meio que contrárias a essas que você teve, né, de ser invalidada. Mas eu tô falando isso já pensando aqui. Bom, me parece que você tá numa relação que te valida. Faz sentido você ter esse medo. Esse medo tá aí pra te proteger, porque, como eu acabei de falar, você teve muitas experiências que te fizeram a desenvolver esse medo, mas eu já acho muito legal, mais estrelinhas pra você, que me parece que mesmo assim, mesmo com todas essas experiências, você tá aí se arriscando numa relação ainda com medo, ainda preocupada. Tudo bem, faz parte, não dá pra ser perfeito. Mas você tá aí se expondo. E essas experiências são muito importantes pra você ir desconstruindo um comportamento que talvez esteja disfuncional nesse momento. Concordo muito com a Ana Luísa. E outro ponto que eu também queria trazer foi quando você falou no seu texto. Eu queria me sentir confortável comigo mesma. Nossa, isso dá até um aperto assim no coração que nem a Ana Luísa tá falando. Eu vejo que você tá tentando e eu imagino que todas essas vozes que tem na sua cabeça sobre você não ser perfeita, sobre você não ser suficiente, sobre você não ser legal, que os outros são muito melhores que você. Eu fico até me perguntando de quem são essas vozes, porque algumas vezes essas vozes nem são suas. São vozes que você já ouviu lá atrás, que você tá só repetindo, você internalizou e tá repetindo. Será que foi sua mãe? Será que foi seu pai? Será que foram suas irmãs? A gente não sabe. Mas isso te construi como pessoa e a sua visão como pessoa. E parte também da gente começar a entender quem a gente é, como a gente vai se sentir com a gente mesmo, é a gente também começar a entender quem foi que ajudou a gente a construir esse senso de eu. Talvez foram pessoas que estão tão adoecidas que também têm um senso de eu completamente distorcido e vão te dar um senso de quem você é completamente distorcido. Então eu entendo que é muito difícil passar por essa série de abusos, ter passado por uma família tóxica e se achar incrível. É muito difícil. Mas eu acho que é começar a construir que você pode ter defeitos, mas você também tem qualidades. Eu fiquei sentindo muita falta de você também saber reconhecer essas qualidades quando você mandou essa história. E é difícil mesmo, porque você tem um padrão que você falou de amizades, de antigos relacionamentos, de família, que são pessoas que o tempo inteiro te colocam pra baixo. Até porque talvez elas precisem te colocar pra baixo pra elas estarem se sentindo melhores. Quando você mandar tomar no c... pela primeira vez, você vai retomar as rédeas da sua vida nas suas mãos. Comigo, irmãos, vai tomar no... Outra coisa que me veio com isso que a Ana Teresa estava falando é como que é a sua relação consigo mesma. Eu já teria as minhas hipóteses em relação a talvez não muito boa, até quando você fala de você querer se sentir confortável com você mesma, saber que você pode ser suficiente. Mas por que eu tô perguntando isso? Justamente pelo que a Ana Teresa tava falando. Querido ouvinte, quando você pensa em você assim, quem é você? Porque pra gente desenvolver uma relação, você falou de todas as relações, né? Você falou das suas relações de família, relações de amizade, relação de amor. E eu tô pensando aqui, assim, se a gente estivesse em terapia, eu acho que eu ia tentar desenvolver também com você a sua relação consigo mesma, pra você se conhecer cada vez mais e a partir de você se conhecer cada vez mais, você poder se valorizar. Porque que nem qualquer outra relação, assim, não tem como a gente amar uma pessoa, a gente valorizar uma pessoa sem a gente conhecer uma pessoa. Então, assim, eu acho que tem alguns passos aí pra você ir desenvolvendo em relação à sua relação com você mesma, de que você foi tão invalidada que eu não sei nem se você valoriza as coisas que você gosta, se você valoriza as coisas que você conquista, se você... É muito fácil perder essa noção de si, como a Ana Teresa estava falando, dentro de um contexto tão invalidante. Então, assim, acho que o primeiro passo é você olhar pra você, como parece que você já tá fazendo, né? Você ir se conhecendo e se validando aos poucos, e isso não é de um dia pro outro, gente, porque assim, eu não sei quantos anos você tem, eu acho que... Ela nem falou a idade dela, né, Ana Teresa? Não falou. Mas assim, me parece que é uma vida praticamente inteira sendo invalidada, e é muito fácil se perder nisso, né? De estar muito mais preocupado com o que os outros estão pensando do que o que você gosta, com o que importa pra você. Então, você ir desenvolvendo isso e junto disso desenvolvendo esse valor próprio. Porque outra coisa que me vem me parece que essa relação que você tá agora é uma relação muito boa, mas é muito fácil também da gente abrir mão das nossas coisas, do que a gente gosta, do que a gente quer, dos nossos limites, quando a gente tá nessa situação de ter muito medo de abandono, né? Porque parece que ter essa pessoa ali é mais importante do que qualquer coisa. Então, disso pra ultrapassar limites e pra ultrapassar você mesma para continuar ali só para não ter esse abandono, é um pulo. E aí é uma pergunta clássica, né, de terapeuta, uma provocação que eu acho que a gente até fez em algum outro episódio aqui, mas de que forma você pode não se abandonar no meio disso tudo, né? E desenvolvendo uma relação consistente com você, assim, se dando as coisas que você não teve nessas outras relações, é um bom primeiro passo. Não é fácil, porque você, me parece, não teve modelos para isso. Você vai ter que desenvolver isso sozinha.
Mas, repito que você já tá nesse caminho. E eu acho que não só desenvolver uma relação consigo mesmo, que é super, super, super importante, mas você também se permitir desenvolver outras relações saudáveis para além do seu relacionamento. Você já me mostrou que você é capaz. Você desenvolveu uma relação há 6 anos saudáveis, sabe? Então eu acho que você também é capaz de envolver outras pessoas na sua vida que também tenha uma relação saudável com você. Até para você sentir que você tem mais apoio. Porque você falou, eu tenho medo de não ser suficiente pro meu namorado. Eu também fico pensando, será que você também tem medo de sobrecarregar ele? E algumas vezes eu acredito que não vá sobrecarregar mesmo. Mas tem outras vezes que talvez a gente possa dividir. Quanto mais... Tem uma frase, né, que já falaram aqui no podcast, eu acho muito boa, que é: quanto mais dependente a gente é de outras pessoas, mais independente a gente é. Mas se a gente coloca todos os nossos ovos na mesma cesta, quando essa cesta sai, o que é que sobra, né? Então, eu acho que parte primeiro vai ter que ser a sua relação com você mesma, que é pra vida inteira, não vamos glamourizar isso, é a vida inteira a gente tentando se tratar bem, tentando não ser tóxico consigo mesmo, mas também você começar a construir uma vida no qual você consegue ver que sim, existem pessoas que vão estar ali por você e que gostam de você e vão estar ali pra te apoiar. Infelizmente, você não teve isso no começo da sua vida. A gente, infelizmente, não escolhe a família do que a gente vem, mas a gente escolhe as pessoas que vão continuar na nossa vida daqui pra frente. E, gente, agora a gente daqui a pouco vai pra segunda história, mas a gente quer fazer um pequeno avisinho aqui, que é a nossa área do apoiador. Pra você se tornar apoiador, a gente vai fazer aqui o nosso marketing, o nosso convite pra vocês. A gente vai deixar aqui o convite pra vocês, se vocês quiserem se tornar nossos apoiadores, apoiadoras. A gente tá com um plano de apoio lá na plataforma do Orelo. Se vocês quiserem, vai estar aqui na descrição do episódio. Vocês pagam R$5 por mês e vocês têm acesso à nossa biblioteca de conteúdo. Já tem conteúdo lá, já tem mais de 6 episódios lá, super exclusivos, super feitos sobre medidas pra quem são os nossos apoiadores, que já estão carecas de ouvir a gente aqui. Então, se você quiser ouvir a gente mais vezes aqui, vocês podem ir lá. Os episódios são maravilhosos. A gente sempre grava e fala, nossa, esse episódio é muito bom. E além disso, não sei se vocês sabem, mas os nossos apoiadores, eles também têm prioridade no envio de histórias. Eles têm um código lá secreto que a gente, obviamente, não vai poder falar aqui pra vocês. Óbvio. Então, além dos conteúdos exclusivos, se você quiser ter prioridade no envio de histórias pra gente comentar aqui, é só ir lá no Orelo. O link vai estar aqui na descrição, que, como a Ana Teresa falou, por R$5 por mês vocês têm acesso a isso tudo. E a gente queria agradecer do fundo do nosso coração pra quem lá já tá apoiando. Não teria apoio, não teria podcast sem o apoio de vocês. Então a gente queria agradecer muito, 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 muito. E vamos para a segunda história? Bora de segunda história. Esta história de ouvinte contém relatos sobre relacionamento abusivo que podem causar gatilhos. Se for um tema sensível para você, talvez seja melhor ouvir o episódio em um outro momento. Desde já, agradecemos. Oi, amores! Vou contar um pouco da minha história e pedir um conselho a vocês. Faz 10 meses que conheci um homem, separado, e no início foi bem bacana. Depois de uns dias, ele começou a ser bem ciumento e muitas vezes agressivo com palavras. Eu sempre cedi e, por medo de ficar sozinha e da solidão, sempre me humilho pra voltar. Depois de uns meses, as agressões aumentaram. Se a gente sai pra um lugar e olhar pro horizonte, ele já acha que eu tô olhando para outros homens e derrama um monte de ofensas. Cachorra, puta, bandida são os menores. Mês passado, um homem que trabalha comigo me mandou umas mensagens me perguntando o que eram alguns emojis e eu respondi. Meu namorado viu essas mensagens e achou que eu estava tendo um caso com um homem. Pegou o WhatsApp dele, da esposa dele, fez a maior baixaria. Nos separamos, mas voltamos. Só que toda semana ele me joga na cara que eu não sou uma mulher de respeito porque estava conversando com esse homem. E me diz que vai me deixar, que não confia em mim. E toda semana ele me acusa, fica chateado e falando sempre isso. Ele não consegue virar essa página e eu não consigo me ver sem ele. Passa 2 dias de boa e diz que me ama, mas do nada revive essa história. O que vocês me aconselham? Olha, eu sinto muito que você esteja passando por tudo isso, porque deve ser muito difícil sofrer agressão verbal, sofrer esse tipo de manipulação. Quando você vai me descrevendo, tem vários traços, várias características de relacionamento abusivo. Eu acho que se você tá mandando essa história, você já sabe que alguma coisa não tá certa, você não tá se sentindo 100% confortável nessa relação. E que bom que você não tá se sentindo, porque você merece ser tratado de uma maneira que você se sinta bem com você mesmo. Daria até pra falar que a continuação um pouco, né, da outra história, se a outra ouvinte não estivesse num relacionamento saudável. E você me perguntou, né, o que vocês me aconselham? Normalmente, se a gente for explicar, né, os relacionamentos abusivos para as pessoas, muito provavelmente o seu namorado é uma pessoa extremamente insegura e ele não sabe lidar com
com a insegurança dele, não sabe lidar com as questões dele, e ele desconta tudo isso em cima de você. Eu não tô falando isso pra você focar, coitadinho dele. Não. Porque eu acho que cada um tem que lidar com as suas questões psicológicas. A gente pode ajudar, a gente pode dar apoio, mas ele não tá sabendo lidar a um ponto dele ser agressivo com você. Então eu acho que é o momento dele tirar pra ele mesmo, pra ele entender como ele quer se relacionar com as pessoas. Talvez ele tire esse momento, talvez não, porque muitas pessoas aí passam pela vida sem fazer terapia, sem fazer autorreflexão e só vivem no piloto automático, que pode ser o caso dele, ou não, mas eu fico pensando em você, né? Dado essa situação, dado que a gente não sabe se ele algum dia vai olhar pra si, vai olhar pro que ele tá fazendo de forma crítica, como é que a gente vai fazer com que você viva uma vida no qual você se sinta bem? Porque pode acontecer ou não. E fica a questão, né? Você vai querer esperar pra ver se ele vai mudar ou não? Sim, exatamente. Eu fico pensando em relação a... Assim, você fala que no início foi bem bacana, mas depois de uns dias ele começou a ser bem ciumento e muitas vezes agressivo com palavras. Então, assim, tem vários motivos pelos quais as pessoas acabam entrando em relacionamentos abusivos. Acaba que você, diferente da outra ouvinte, né, não deu muito contexto da sua vida, de como é a sua família, das suas outras relações. Mas eu fiquei pensando aqui, assim, o que te fez entrar nisso, assim, o que te atraiu nele, né? E junto de o que te atraiu nele, por isso que eu acho importante até saber o contexto de outras relações, se é a sua primeira relação abusiva ou se já tiveram outros, mas que tipo de relacionamento você quer pra você? E se você se sente merecedora de um relacionamento em que você se sinta bem, né? Eu acho que não falou em nenhum momento também, diferente do outro ouvinte, de como que é a sua relação com você, de como que você se sente. Você só falou que tem esse medo de ficar sozinha e da solidão. Então, mais uma vez, eu fico pensando, né? Você já teve outros relacionamentos ou outros tipos de relação, né? Esse medo de ficar sozinha. É de ficar sozinha solteira? É de ficar sozinha sem outras relações que te nutram de alguma forma? É porque a gente realmente tem poucas informações aqui pra entender um pouco mais esse contexto de recursos que você pode ter pra você sair dessa, se é que você quer sair dessa, né? Mas essa que fica a pergunta nossa pra você, assim, de você quer estar aí? Qual é o preço que você paga de continuar nessa relação e qual é o preço que você paga de sair dessa relação, né? Assim, o que você tá ganhando ficando nessa relação e o que você ganha saindo dessa relação. Eu entendo o medo de ficar sozinho, o medo da solidão, como a outra ouvinte falou, né? Isso é real. A gente sempre fala aqui que somos seres sociais, então é muito ilusório a gente falar pra vocês assim, vocês são suficientes e ponto. Não se relacionem, é só, assim, esse discurso de muito individualista. Não, gente, somos seres sociais. Nos relacionarmos é importante, mas é muito importante a gente ficar atento na qualidade dessas relações. Essas relações estão nos fazendo bem ou mal, estão agregando ou não, e se estão de acordo com uma vida que a gente quer pra gente e que a gente acha que a gente merece. Isso eu acho também muito importante. Com certeza, eu concordo com tudo. E ela falou que ele também é muito agressivo com as palavras, né? Eu fico pensando, né? O quanto desse lugar dela achar que... Eu não sei nem se ela falou isso, mas assim, dela achar que ela não é boa o suficiente e tudo mais, não vem dele também já dizendo isso pra ela há um tempo, porque normalmente abusadores, né, em relacionamentos tóxicos e abusivos, eles diminuem as vítimas por meio dessa agressão verbal, exatamente pra pessoa começar a pensar que ela é menos e ela pode menos, quando na verdade ela pode muito mais. Só que é uma estratégia de te manter ali. Então toma muito cuidado até pra você começar a diferenciar o que é que seu namorado tá fazendo pra te manter ali com ele, custe o que custar, e quem é você, de fato. Porque se ele tá com você, ele viu também alguma coisa muito boa em você, e por isso que ele quer estar namorando com você. E eu acho que algumas vezes isso se perde um pouco nessas relações. Exatamente. E outra coisa que eu acho importante a gente falar aqui em relação a uma relação abusiva é que é muito fácil a gente ou qualquer pessoa entrar com um discurso de sai dessa. Como se fosse simples assim. E sempre que a gente fala de uma relação abusiva, a gente tem que olhar para as questões reais que podem envolver. Então, às vezes, envolve a possibilidade de agressão física, né? De fato, uma violência física. Não sei se é o seu caso, mas é importante de trazer isso pra cá. A gente não sabe se tem alguma questão financeira, porque tem muitas mulheres que ficam, por exemplo, em relações... Não só mulheres, né? Muitas pessoas que ficam em relações abusivas por conta da questão financeira. Você não trouxe nenhum desses dados, mas eu tô jogando isso aqui, assim, no ar pra gente pensar junto, só pra entender também se existem outras motivações de você ficar nessa relação, né? Pra não colocar
a responsabilidade, entre aspas, no sentido da escolha, simplesmente relacionada à sua vontade, porque tem muitas pessoas que têm vontade de sair e por outros motivos não conseguem. Mas eu acho que o ponto que tá muito forte pra mim nessa história e na outra é em relação a essa coisa da relação consigo mesma, porque eu fico olhando o medo do abandono muito, muito nesse lugar, assim, de depositar nos outros o próprio valor, né? E aí fica esse medo exacerbado, quem tem esse medo, né, de ser deixado. E eu acho que quando a gente vai desenvolvendo uma relação cada vez mais firme e com mais qualidade com nós mesmos, a gente consegue traduzir isso nas nossas relações, ter relações de mais qualidade também, porque a relação não tá sendo a partir de um medo ou de controle ou de nada nesse sentido. Tá sendo a partir da simples vontade de estar ali, de alguma coisa gostosa. Porque o que tá me vendo também, inclusive eu tô sentindo um aperto no peito falando isso, assim. A sua relação é gostosa, assim? Ela é prazerosa pra você de estar? Então, e aí, enfim, tem muitas questões dentro disso, né? Em relação a, mais uma vez, de você buscar uma vida de prazer, você sentir que você merece uma vida de prazer, você sentir que você merece relações que te dão prazer. Prazer no sentido de bem-estar mesmo, né? Mas isso tudo perpassa a nossa relação com nós mesmos, porque se a nossa relação com nós mesmos não tá bem estabelecida, aí que entra todos esses outros fatores de se relacionar por medo de abandono, se relacionar pra suprir alguma falta, e aí a chance da gente entrar em relações que não nos fazem bem são muito, muito maiores. Você tocou muito no ponto do medo da solidão, né? Eu tô interpretando também, não sei se vai soar forte, mas um medo de si. Um medo de, a partir do momento que todo esse ruído, todas as outras coisas abaixam, né? Saem. O que é que tá te esperando pra você encarar? Estando sozinha, a gente não sabe. Talvez você também esteja fugindo disso, né? Quais são as questões que te esperam se você ficar sozinha, que você talvez não queira entrar em contato nesse momento da sua vida? Sem nem o que falar depois dessa fala da Ana Tereza, porque simplesmente... Não, mas assim, falando sério agora, acho que você tocou num ponto muito importante. E assim, só pra finalizar em relação a isso, aí a gente vai entrar num papo super filosófico aqui, gente. Isso não é nem tão psicologia sincera assim. Mas a vida ela é muito contraditória no sentido de que somos seres relacionais e a gente precisa se relacionar pra sobreviver. Isso é evolutivo, gente. Assim, isso faz parte da nossa evolução enquanto seres vivendo no planeta Terra. Mas, ao mesmo tempo, existe um quê aí de uma solidão no sentido de que a única certeza que a gente tem somos nós mesmos, né? Assim, é a única relação que a gente tem certeza que vai nos acompanhar desde que a gente nasceu até o final. E por muitos motivos. E não é porque a gente não é bom o suficiente, ou não é porque as pessoas são ruins necessariamente. Tem tantos fatores, mas a única constante que a gente tem é essa. E, como eu falei, isso é bem filosófico, assim, existencial, mas eu acho que é uma questão que, pelo menos pra mim, Ana Luísa, tanto pessoa quanto psicóloga, é importante de olhar. Porque acho que é a partir daí que a gente se depara com uma complexidade que é a vida, mas junto disso, pra mim também, como eu falei, me dá um impulso de desenvolver essa relação comigo mesma, né? Enfim, não tá suprindo essa falta nos outros. Mas essa questão que você falou é sensacional, Ana Tereza, assim, de o que pode estar sendo encoberto, né? A partir dessa relação. O que tá ali escondidinho, pronto pra sair. No momento que você ficar você e você mesmo, não é, gente? Todo mundo tem. Eu tenho, a Ana Luísa tem. Todos nós temos aí os nossos monstrinhos aí pra enfrentar. Certamente. Mas, assim, uma coisa que eu queria falar pra essas duas ouvintes é que certamente não é fácil. Isso falando agora especificamente do que a gente tá falando no final, né? De se olhar, de se encarar, desse medo, né? De lidar com esse medo da solidão. Não é fácil. Eu diria que vocês já estão nesse processo por vocês terem mandado essas histórias. Não sei se vocês se dão conta disso. Então, estrelinhas pra vocês, porque vocês fizeram algum movimento em direção a algo. E isso é uma pergunta que eu também deixaria pra vocês duas. O que vocês estavam buscando quando vocês mandaram essa mensagem? Essa mensagem não. A história de vocês pra gente, né? Então eu diria que vocês já estão nesse caminho. E outra coisa que eu diria é, não é fácil, mas é libertador. Assim, estar um pouco mais avançado nesse processo melhora muito a qualidade das nossas vidas.
E esse é o episódio de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham refletido aqui bastante nessa parte filosófica e sobre tudo que a gente trouxe aqui, nossas análises e reflexões, segundo a nossa vinheta. Então, se vocês gostaram do episódio, compartilhem com seus amigos, marquem o nosso Instagram, que é o @podcast Psicologia Sincera. Se você ainda não segue a gente no Instagram, vai lá, dá uma moral pra gente, vai lá seguir. E se essas histórias mexeram com você de alguma forma, ou não te fez bem, ou mexeu em coisas mesmo assim, gatilhos, pode entrar em contato com a gente. Eu tô com a agenda aberta, a Ana Luísa tá com a agenda aberta. E a gente também tem indicações de profissionais possíveis. E se não for com a gente, vocês também podem procurar ajuda psicológica por conta própria. Eu acho que é importante, se tá te machucando ou se tá mexendo com você, que você receba essa ajuda. Então vocês podem me encontrar no Instagram, no @AnaTeresaCavalcante e Ana Luísa. No @psicóloga Ana Luísa Braz. Lá, como a Ana Teresa falou, vocês podem entrar em contato com a gente pra fazer terapia com a gente. Também tem nossos contatos de WhatsApp, né? Pra gente poder marcar, caso for esse interesse. E, bom, todas essas informações vão estar aqui na descrição desse episódio, junto do Instagram do nosso editor maravilhoso, Rodrigo Moreno, e do nosso designer, Fernando Picamilho. E aqui também vai estar o link, como a Ana Teresa tava falando mais no meio do episódio, do nosso Orelo, gente, que é a nossa área de apoiadora. A gente já falou, mas vamos falar de novo. Lá tem conteúdos exclusivos pra vocês. Tem um episódio novo e exclusivo pros nossos apoiadores todo mês. Fora essa prioridade aqui no envio de histórias pra gente analisar pra vocês. Então, vai estar aqui o link na descrição. Vão lá, apoiem a gente é muito grato. Esse podcast não estaria funcionando se não fosse pelos nossos apoiadores. Então, todas essas informações vão estar aqui também na descrição do episódio. E é isso, gente. Não esqueçam de classificar o nosso episódio e o podcast com 5 estrelinhas, por favor. Isso também ajuda na nossa divulgação. E compartilhar esse episódio nas redes sociais. Se vocês ouviram alguma coisa que vocês acham legal, que vocês acham que alguém precisa ouvir também, compartilhem, marquem a gente, fala o que chamou a atenção, que a gente adora interagir com vocês no Instagram e compartilhar vocês também lá no nosso Instagram. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.